esse mundo não precisaria nem que o Filho de Deus viesse morrer. Nós precisamos ser coerentes sempre com aquilo que cremos e como vemos o mundo, nas coisas mais básicas, como criamos nossos filhos. Não é verdade que às vezes há pais que acreditam no que a Bíblia diz sobre a depravação total do coração do homem, mas tratam os seus filhos como se eles não fossem depravados? A escola diz: teu filho contou uma mentira, fez isso. Meu filho não mente. Quer dizer, aquele filho ali não é filho de Adão. O cara no culto diz que todo ser humano é depravado, mas o filho dele lá na prática, ele acha que não é. Ele consegue ver a maldade nos outros coleguinhas, mas não no filho dele. Essa a falta de contato com a realidade, que é totalmente destrutiva, em todos os aspectos. Você nunca vai ver isso em Cristo. Nós precisamos estar atentos à surpreendente austeridade da misericórdia de Cristo. A misericórdia de Cristo é austera, que maravilhou o povo da época dele. Até seus inimigos admitiam que ele era indiferente à opinião dos homens a respeito dele, ou seja, ele não ia falar coisas porque a opinião das pessoas sobre ele iam mudar. Nós temos a tendência de querer que todas as pessoas aprovem o que a gente está falando. O testemunho da igreja é fraco por isso, porque nós queremos que a cultura à nossa volta aprove o que a gente está dizendo, aprove a verdade de Deus. Então, como nós queremos isso, nós vamos dar um jeito nela. Mas em Lucas 20, 21, como a gente viu, diz assim: mestre, nós sabemos que não mostras parcialidade, ou seja, tu não diz o que as pessoas querem ouvir, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Então, quando os fariseus enviaram pessoas para prender Jesus, eles voltaram sem prender Jesus, e a resposta foi assim em João 7, 46, ninguém jamais falou da maneira como esse homem. Então esse é o testemunho de todas as gerações. Ninguém falou como Jesus real. Como Jesus imaginário do mundo e da igreja, um monte de gente já falou. É um grande mestre, aquela, sabe, sempre gentil e falando as coisas que todo mundo se sentem bem. Todo mundo já falou assim. Mas tudo começa, por exemplo, no templo, quando Jesus era menino, em Lucas 2, 47, a Bíblia diz: todos os que ouviam ficavam maravilhados com as suas respostas. Quando Jesus iniciou o seu ministério em Nazaré, na sua cidade, inicialmente em Lucas 4, 22, a Bíblia diz assim: todos falavam bem dele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam da sua boca. Você vê, todo mundo, quando começou a ouvir, achou bom. Você pensa, normalmente o que você faria é continuar falando coisas que essas pessoas vão continuar gostando. Nós gostamos disso, mas isso é no versículo 22. No versículo 24, você vai ver que Jesus cortou abruptamente os planos egoístas de todo mundo que estava na sinagoga, ou seja, de todas as pessoas da cidade, e da ideia que eles tinham dele mesmo, de que eles mereciam algo de Deus, de que eles eram bons, de que havia algo neles. O politicamente correto falaria isso. Você vê que no 22 eles estavam elogiando Jesus. A partir do 24, Jesus diz assim, e prosseguiu Jesus dizendo: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra, e nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a viúva de Serepta de Sidom. Também muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. Ou seja, ele estava dizendo, o povo que se achava o povo de Deus é totalmente indigno. Deus não deve nada a ninguém. Deus, quando enviou sua graça, enviou uma pessoa, uma gentia, e quando curou outro gentio. E aí, você vê no 22, as pessoas estavam dizendo, olha que maravilhoso, mas as palavras de Jesus foram duras para mostrar a indignidade, a depravação e a necessidade que eles tinham de um Salvador, porque não havia nada naquele grupo de homens que os recomendava diante de Deus. Aí no 28 diz assim, todos os que estavam na sinagoga, todo mundo, sem exceção, ao ouvir essas coisas ficaram cheios de ira contra ele. Tá vendo? Você precisa ouvir o Jesus real,
Jesus que nos contraria, que corta os nossos caminhos, que destrói as nossas ilusões. E no versículo 29, diz que todo mundo resolveu matar ele. E levantando-se, expulsaram da cidade, levaram até o despenhadeiro do monte em que a cidade estava edificada para jogarem ele dali. No 22 estava todo mundo satisfeito. Mas o contato com Jesus real é isso, ele nos contraria, ele nos confronta, ele vai exatamente em todas as áreas da nossa vida em que nós queríamos que ficasse acomodadas. É só assim que nós somos mudados. No fim do seu ministério, na última semana, a resposta firme dele calou a boca dos adversários. Por exemplo, em Mateus 22 diz assim: ninguém conseguia responder de uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer uma pergunta. A partir daí, as pessoas decidiram: não vamos fazer mais perguntas a ele, vamos matá-lo, vamos matá-lo. O nosso propósito agora é acabar com a vida dele. Então, quando se tornou, e por que se tornou necessária a vinda do Filho de Deus ao mundo, a condição daquela geração, como da nossa, era tão lastimável, que Jesus precisou dessa linguagem chocante para ser entendido. Nós, como falamos, nossa geração é a geração mais sensível e a geração do politicamente correto, que menos tem condição de ouvir a verdade dos lábios de Cristo. Isso dentro e fora da igreja. Quando o povo, por exemplo, pediu a Jesus o sinal do céu, Jesus respondeu assim em Mateus 16:4: uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Vocês acham isso simpático? Alguém dizer: essa geração aqui é perversa e adúltera, e é por isso que ela pede um sinal. Quando os seus discípulos não foram capazes de fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, em Marcos 9,19, Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Quando ele ensinou eles a orar, ele disse: se vocês, Jesus está ensinando os discípulos a orar, a nós, você e eu a orar, ele está falando isso para a geração dele. Ele diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus partiu do princípio de que todas as pessoas ali, todas as pessoas que estavam presentes, e Pedro e João, todos são maus. Se vocês que são maus, você vê, havia uma linguagem do Cristo, do Jesus real, que é a linguagem que nós precisamos na maior parte do tempo, sabe? Essa linguagem, essa parte ofensiva. É por isso que ele disse: bem-aventurado é aquele que não se escandaliza comigo. Mas é óbvio que o Jesus que não é real não é ofensivo. Ele é politicamente correto. Ele se encaixa na sua vida. Mas o Jesus real é uma invenção da sua mente, da minha mente. Ele não nos confronta. Ele nunca vai levar nós a tomarmos nossa cruz e negar a nós mesmos, porque ele se encaixa com o que nós queremos e não o oposto. Então não há mudança. Além de acusar o mundo de mal, adúltero e incrédulo, não era nada simpático você querer ser relevante para a sua cultura e falar que o mundo todo é mau, incrédulo, corrupto, adúltero.